Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês os jogos da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Também vou apresentar os últimos resultados e mostrar como é que está a classificação. Vamos lá então? A rodada vai começar nesse sábado, dia 21 de setembro, com dois jogos às 16 horas. Um deles será entre Vitória e Juventude, partida que acontece lá no estádio Barradão, em Salvador. Já na Neoquímica Arena, o Corinthians vai encarar a equipe do Atlético Goianiense, partida aí que pode ter a estreia do Memphis Depay na equipe corintiana. Um pouco mais tarde, às 18h30, no estádio do Maracanã, o Fluminense faz o clássico contra o Botafogo, as duas equipes aí se enfrentando entre os jogos de ida e volta das quartas de final da Copa Libertadores da América. Ainda no sábado, só que às 21 horas, um duelo nordestino. Fortaleza vai receber o Bahia, partida que acontece lá no estádio Castelão, em Fortaleza. A rodada segue no domingo com mais dois jogos às 16 horas. O Atlético Mineiro vai receber o Red Bull Bragantino, partida que acontece lá na Arena MRV em Belo Horizonte, enquanto que o Vasco terá pela frente o Palmeiras. O jogo vai acontecer no estádio Mané Garrincha, no Distrito Federal. Um pouco mais tarde, às 8h30, o Grêmio recebe o Flamengo, partida que acontece lá na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Também às 8h30, o São Paulo vai jogar contra o Internacional no Morumbi. E no mesmo horário, o Cuiabá encara o Cruzeiro lá na Arena Pantanal. E fechando a rodada, o Criciúma joga contra o Atlético Paranaense lá no Heriberto Wilson, também às 18h30. E agora eu trago para vocês os resultados da 26ª rodada, que foi disputada no último final de semana e que começou com a vitória fora de casa do Vitória sobre o Atlético Goianiense pelo placar de 2-0. Atlético Paranaense e Fortaleza empataram em 1-1, partida que aconteceu lá na Liga Arena, enquanto que o Botafogo venceu o Corinthians por 2-1 lá no estádio Newton Santos, o Engenhão. No domingo, o Palmeiras disparou uma goleada por 5-0 sobre o Criciúma, lá no Allianz Parque. Já Red Bull Bragantino e Grêmio empataram em 2-2 no estádio Nabi Abichedi, enquanto que o Juventude, numa virada nos minutos finais, derrotou o Fluminense por 2-1 no Alfredo Jaconi. Ainda no domingo, o São Paulo foi até o Mineirão e bateu o Cruzeiro pelo placar de 1-0, enquanto que o Bahia, jogando na Arena Fonte Nova, em Salvador, derrotou a equipe do Atlético Mineiro por 3-0. A rodada ainda teve no domingo o clássico Flamengo e Vasco, que terminou empatado em 1-1. A partida aconteceu no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, enquanto que o Internacional bateu o Cuiabá por 3-0. Jogo esse que encerrou a rodada e que aconteceu na última segunda-feira, lá no estádio Beira-Rio. E agora eu vou mostrar para vocês como é que está a classificação. A classificação do Campeonato Brasileiro está assim: o Botafogo lidera com 53 pontos, o Palmeiras é o segundo colocado com 50. A terceira colocação é do Fortaleza, tem 49 pontos. O Flamengo aparece na quarta colocação com 45 pontos, Flamengo que tem um jogo a menos. O quinto lugar é do São Paulo, 44 pontos. O Bahia é o sexto colocado com 42. Na sétima colocação aparece o Cruzeiro com 41 pontos. O oitavo colocado já é o Internacional, tem 38 pontos e 2 jogos a menos. O Vasco é o nono colocado com 35 pontos e um jogo a menos. E fechando a primeira metade da tabela, o Atlético Mineiro é o décimo colocado com 33 pontos e 2 jogos a menos. O Juventude aparece na 11ª colocação com 32 pontos. O Red Bull Bragantino é o 12º colocado com 31 pontos, mas tem um jogo a menos. A 13ª colocação é do Atlético Paranaense, tem 30 pontos e 2 jogos a menos. O Grêmio é o 14º colocado com 28 pontos, também 2 jogos a menos. Na 15ª colocação está o Criciúma, também com 28 pontos, só com uma vitória a menos que o Grêmio e também um jogo a menos em relação à tabela. E na 16ª posição aparece o Fluminense, 27 pontos e um jogo a menos. Abrindo a zona de rebaixamento, o Vitória é o 17º colocado com 25 pontos. O Corinthians é o 18º colocado também com 25 pontos, mas tem 2 vitórias a menos que a equipe baiana. O Cuiabá é o 19º colocado com 22 pontos e um jogo a menos. E o Atlético Goianiense aparece na lanterna com 18 pontos ganhos. Bom pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like. E se não está inscrito, aproveite para se inscrever aqui no canal Tabelão do Futebol. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!